Abra sua Bíblia aí, livro de Lucas, capítulo 2. Vamos lá no verso 21. Verso 21. 21 ao 24. Nós estamos ministrando o livro de Lucas desde aí de outubro, mais ou menos, novembro, e o livro de Lucas, que nós também estamos fazendo a leitura nele, né? E nós agora chegamos no capítulo 2 de Lucas, o verso agora é do 21 ao 24, que é a apresentação de Jesus no templo. Por isso que nós não batizamos, porque Jesus não foi batizado, Jesus foi apresentado ao templo. Alguns dizem, não, mas fizeram a circuncisão. Uma coisa é circuncisão, a outra é o batismo. Acharam? Acompanhe aí a leitura, por favor. Eu queria que vocês, na leitura, observassem assim, 3 lições que eu posso tirar para a minha vida cristã, 3 ensinamentos que tem no texto e 3 lições que o texto pode ser aplicado para a minha vida cristã. Vê se você consegue detectar isso aí, uma palavra, uma frase, uma citação, uma colocação aí que pode te trazer esse ensinamento. E vamos ver se bate com o que nós vamos ministrar aqui hoje. Preste atenção, olha só. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo, lembra? O anjo já tinha falado com os pais antes, que ia ser gerado uma criança e o nome seria Jesus. Que foi dado, né, o nome de Jesus, pelo que o anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Lembra o nome do anjo? Gabriel. Qual foi o anjo que 400 anos trouxe uma revelação a Daniel? O mesmo, Gabriel. Verso 22. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Aonde Jesus nasceu? Em Belém. Fizeram uma viagem de 10 quilômetros para levar Jesus ao templo que era em Jerusalém. Verso 23. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Verso 24. E para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Essas rolinhas mesmo que a gente vê na rua aí, né? Amados, eu quero começar a meditação desse texto de trás para frente. Nós vamos começar aqui pelo sacrifício que estava sendo feito, mostrando a condição de pobreza de Maria e José e do próprio Jesus. Então, alguns pregadores que gostavam de arrancar dinheiro do povo, isso tem diminuído muito, graças a Deus. Queria nos convencer que Jesus era trilionário e que o jumento era uma Mercedes dos dias atuais. Quem tinha um jumento. Alguém já ouviu essa aberração ou só eu já ouvi isso? Eu já ouvi isso ao vivo. Olha, naquela época quem tinha um jumento era riquíssimo. O jumento equivalia a um grande carro de hoje. Aí depois que ele passava aquela conversa fiada em todo mundo, aí ele arrancava o dinheiro, todo mundo ia embora com o dinheiro.
Então, Jesus e Maria não tinha nada disso. Eram pobres. Jumento era animal para pessoas pobres. E a pobreza desse casal era tão grande que, segundo a lei, quando a criança nascia, era levado, depois de 8 dias, ao templo. Começou lá no tabernáculo, com Moisés. Conforme está escrito lá no livro de Levítico, que é citado aqui, e conforme um outro texto que diz: mas se as suas posses, ou as suas condições financeiras, não lhe permitir trazer um cordeiro, tomará então 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Levítico 12:8. Quem tinha condições financeiras, mesmo que ele não era criador de gado, ele comprava um cordeiro e levava ao templo para apresentar. As pessoas pobrezinhas levavam pombinhos ou rolinhas. E se fosse mais pobrezinho ainda, levava farinha para o sacrifício. Então, aquilo que eu tenho frisado, Deus aprove a revelar a sua grande salvação. E o seu Filho Jesus Cristo aceitou vir até nós para revelar a salvação de Deus, o poder de Deus contra o pecado, o poder de Deus contra a doença, o poder de Deus contra o inferno, o diabo, contra a morte. Ele não escolheu um palácio. Ele não escolheu nem o templo de Jerusalém e nem os sacerdotes, nem os escribas. Ele não escolheu o palácio em Roma, que era a capital do império. Nenhuma parentesco com Augusto César, como nós já lemos também no próprio início do livro de Lucas, nos ensina quem era o imperador daquele momento. Mas ele escolheu um povo pobre, que era os judeus, servos no Império Romano, e escolheu um casalzinho bem pobrezinho, pertencente à família de Judá, descendente de Davi, porque tinha que ser assim. Por quê? Para desfazer o poderio desse mundo, para mostrar ao mundo que as coisas que o mundo acha que é inútil é o que Deus escolhe, para nos mostrar que você não precisa ficar lastimando de quem você é filho ou de quem você nasceu, porque quem cuida de você é o teu Deus Salvador. É Ele que vai te levantar, é Ele que vai cuidar, é Ele que vai prover, é Ele que vai fazer o milagre, é Ele que vai abrir a porta, é assim. Então, Jesus e a sua família eram tão pobres que não tinham dinheiro para comprar um cordeiro para fazer o sacrifício. Mas foram precisos oferecer um pombinho ou uma rolinha. Passava na feira e comprava. Valor baixíssimo. Pombinho e rolinha não tem valor nenhum. Você pega aí na rua aí. Qual o valor que tem? Nenhum. E Jesus foi assim apresentado. Oraram por ele, Simeão, os sacerdotes oraram, depois Simeão o encontrou, agradeceu a Deus, Ana também louvou a Deus. Mas depois, numa outra parte, nós vamos chegar lá nesse texto. E abrindo um parênteses aqui, eu tinha avisado domingo, hoje de manhã, que eu ia ministrar sobre
o porquê sermos batizados com o Espírito Santo, porque nós encerramos o trimestre sobre o poder pentecostal. Mas hoje eu estava pensando o seguinte, eu vou deixar esse tema para ministrar esse tema na nossa ceia. Vai ser o tema da nossa ceia. Tá certo? Aqui no domingo, no segundo domingo à noite. Eu acho que fica até mais propício, é a ceia do Senhor. E eu vou ministrar. Para que falar em língua estranha? Para que ser batizado no Espírito Santo? E quando sou batizado, o que acontece? E para que serve isso? Ser batizado. O Senhor nos batiza para 3 objetivos na nossa vida cristã. E eu vou trabalhar isso aqui. Que é muito pouco falado até no nosso meio pentecostal. Então, irmãos, isso é para as pessoas que nasceram pobrezinhas, que viveram momentos de pobreza na sua vida, ou vive. Para você refletir que Jesus veio da pobreza. Não foi de um palácio. O teu Salvador. O meu Salvador. Então, às vezes, muitas vezes as pessoas ficam murmurando, com inveja dos outros, porque não tem, ficam murmurando de Deus, reclamando. Como o salmista fez. O salmista passa de frente à casa do rico e fala, Senhor, lá em casa nem muro eu tenho, as muralhas do rico aqui. Os meus filhos estão lá acabadinho, desnutrido. Os filhos dele têm as bochechinhas roxas. A esposa dele está bonita. E o salmista vai reclamando, até que lá na frente Deus fala com ele, ele passa a entender. Então isso nos ensina a entender que nós estamos nas mãos de Deus. E Deus é poderoso para erguer aquele que está lá embaixo e pôr lá em cima. Isso nos ensina que reclamações, murmurações, isso deve ser colocado de lado, irmãos. Porque Deus tem grandes porções de bênção e milagre para cada um daqueles que pertencem a Ele. Então esse sacrifício era feito assim. Toda criança nascia, o homem passava o período da purificação da mulher, e aí a criança com 8 dias era apresentada no templo, como foi o Matias apresentado aqui hoje. Só que nós não seguimos esse ritual, que era de Levítico, que era para o povo judeu. E passado esse período, Jesus foi apresentado. E os ensinamentos sobre isso, é isso que eu estou acabando de comentar com você. Não pense que pelo fato de você morar num lugar simples, ou ter nascido numa família pobre, ou ter vivido a pobreza, que você está abandonado. Não. O próprio Filho de Deus veio no meio da pobreza. Para mostrar que o poder de Deus é para aniquilar a riqueza e o poder desse mundo. E por isso Jesus até hoje não é aceito por muitos. Então esse é o primeiro aspecto que eu queria deixar bem claro para vocês. O segundo aspecto, que nos traz a lição aqui, o texto começa dizendo, quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome Jesus. E o verso 23 diz, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Qual é a lição que nos traz essa atitude dos pais de Jesus, Maria e José,
E a própria atitude de Jesus com 8 anos, mas submetendo aquela situação. Qual é o ensinamento que isso nos traz? Ah, não, mas ele é o Filho de Deus, não precisa obedecer mais nada. Ele é o Filho de Deus. A lei foi inspirada por ele, a palavra de Deus foi inspirada por ele. Tudo foi feito por ele. Como diz o próprio Evangelho de João nas mãos inspirado pelo Espírito Santo, na caneta de João, o apóstolo, diz: tudo foi feito por ele. O verbo se fez carne, quer dizer, aquele que tem a palavra da criação, ele que ordenou toda a criação. Mas esse mesmo que ordenou a criação, ele submete-se a Deus, submete-se ao plano de Deus, esvazia-se de si mesmo. Filipenses trata de forma maravilhosa sobre esse esvaziamento de Jesus, deixando toda a sua glória, esvaziou-se de si mesmo, esse é o texto. Esse esvaziou-se de si mesmo, o seu original é como dizendo, aquele grande pássaro que enfia as unhas em uma carne, ninguém consegue arrancar aquilo. Mas Jesus largou a sua glória, o seu trono, o seu poder e aceitou fielmente, obedientemente, o projeto de Deus na vida dele. E isso é um desafio para Jesus tão grande que na oração no Getsêmani, que estava a poucas horas da crucificação, Jesus, a angústia era tão grande que ele chegou a dizer: Senhor, Pai, tem como afastar isso? Qual é o grande ensino que nos mostra esse texto? Deles levarem Jesus. É o da obediência. Amados, sem a obediência nós não vamos a lugar nenhum. Sem a obediência à palavra de Deus, não há vitória. Você pode fazer campanha de jejum, de oração, dar 7 voltas em Jericó, 14 voltas. Vai dando volta. Não vai dar em nada. Pode virar um faqui da Índia, de tanto jejuar. Não vai dar em nada. A obediência é a chave para a vitória. A obediência à palavra de Deus, ao nosso Jesus, ao nosso Deus. Esse simples fato nos ensina. Os pais obedecendo o que a lei dizia. A lei dizia. E a lei era de quem? Era de Moisés? Não, o apelido que a lei era de Moisés. Mas a lei era de Deus, foi Deus que deu a Moisés. Ah, pai, nós não vamos nem apresentar Jesus, porque ele é o próprio criador da lei. Não. Vamos cumprir. E Jesus vai sendo obediente em tudo. Quando ele vai batizar, João Batista diz: não, eu que preciso ser batizado, o senhor vem querer ser batizado? Deixa que cumpra-se. Deixa cumprir. O Senhor Jesus sempre, ele precisava batizar? Não, ele era o cabeça. Quem é o cabeça da igreja? É ele. Ele não é o corpo da igreja. O corpo é a igreja, ele é o cabeça da igreja. Então, mas Jesus vem nos ensinando que a obediência é a chave para a comunhão com Deus. A obediência é a chave de uma intimidade com Deus. Olha, irmãos, é impossível um desobediente ter comunhão com Deus, ter espiritualidade com Deus, ter intimidade com Deus. Não tem como. Pode até ter um período, daqui a pouco acaba. Daqui a pouco acaba. Saul teve um período de comunhão com Deus, de experiência com Deus. Foi cheio do Espírito Santo, foi ungido.
Mas ele saiu da obediência, olha o meio para o fim da história de Saul. Então esse texto nos ensina que a obediência foi feita por Jesus para ensinar a mim e a você que a obediência é a chave para a vitória. Pastor, eu preciso ter vitória na minha vida. Seja obediente à palavra de Deus. Seja obediente à vontade de Deus na sua vida. A obediência, ela é a chave para a sua intimidade com Deus, para a sua comunhão com Deus. Não adianta você ouvir pregações aqui, participar do culto, mas se a sua vida é uma vida de desobediência à palavra de Deus, isso não vai. Jesus já desde criancinha, dos seus primeiros dias de vida, ele já vem obedecendo a lei do Senhor, a palavra de Deus. Pastor, me dá um segredo para mim ser vitorioso na vida. Obedeça à voz do Espírito Santo, obedeça a palavra de Deus. Pastor, me dá um segredo para mim ter comunhão com Deus, para minha espiritualidade melhorar, para minha intimidade com Deus melhorar. Obedeça a palavra de Deus, a voz do Espírito Santo. Pastor, me dá um segredo para que as portas se abram na minha vida. Obedeça a palavra de Deus e ouça a voz do Espírito Santo. Mas seria natural nós ouvirmos a voz de Deus e obedecer. Seria natural, mas não é. Por isso que Jesus, nas suas pregações, dizia: quem tem ouvidos, ouça. As cartas 7 igrejas, como é que termina? Quem tem ouvidos, ouça, porque tinha muitos que não ouviam. Quantos dentro da igreja não ouvem? O segredo da sua vitória, o segredo para você prosperar, o segredo para Deus derrubar os seus inimigos, o segredo para você ser um crente que desfruta da vida cristã, é a obediência à palavra de Deus. E Jesus veio já desde o seu 8º dia de vida, cumprindo a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus, e assim ele foi até a cruz. O que ele ganhou com isso? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Só isso. Todo joelho se dobrará. Todo joelho. Os salvos e não salvos, no dia do juízo, os demônios, todos vão se dobrar o joelho. Rei dos reis. Hoje eu estou te passando uma palavra aqui de vitória. Qual é o segredo para que eu seja vitorioso? Para minha casa ser vitoriosa, para minha família ser vitoriosa. Quantas famílias são destruídas por causa da desobediência? Quantos ministérios pastorais que eu já vi se acabarem, lideranças se acabarem, porque a família era uma família bagunçada, de desobediência. O próprio líder, às vezes. E aí eu olho para mim e você olha para você. Todas as vezes que deu ruim na sua vida, é porque tomamos o caminho da desobediência. Foi ou não foi? E todas as vezes que você viu o milagre de Deus, a porta de Deus, a glória de Deus, a comunhão de Deus, as bênçãos de Deus, foi porque você estava obedecendo a palavra de Deus e a voz de Deus. Então, eu quero ter sucesso, pastor. Eu quero ser próspero. Qual é o segredo? Obedeça a palavra de Deus nos seus detalhes mais simples. Porque às vezes a gente quer obedecer a Deus se um anjo descer com uma espada gloriosa, se manifestar para você no quarto, e você ver aquela glória reluzente, e o anjo bradar do céu,
e dizer: trago aqui para você uma palavra do céu de Deus. Não. Esse texto tão simples é que nos ensina que o teste de Deus na minha e na sua vida são nas coisas mais simples que Deus vai testando a nossa obediência. E obediência, grave isso que eu vou te falar. Obediência é manifestação de maturidade. Crente que não tem maturidade, ele pode ter 265 anos de vida e 265 anos de cartão de membro da Assembleia de Deus. Se não tiver maturidade, não é obediência. Quem é obediente, ele tem maturidade cristã. É uma pessoa de maturidade cristã. Você pode observar que as pessoas mais desembestadas, mais esquisitas, que vivem uma vida de imaturidade cristã, a sua vida é imatura, são pessoas que vivem uma vida de desobediência. Pastor, eu tenho sido desobediente, como é que eu conserto? Hoje é noite de conserto, hoje não é noite de juízo. Hoje é noite do perdão, hoje é noite da misericórdia, hoje é noite do Senhor estender os braços para mim e para você e dizer: toma aqui as minhas mãos, vamos juntos agora para frente. É só você me obedecer que você vai ver o milagre, a porta, a comunhão, as bênçãos, a glória, o milagre de Deus acontecer na sua vida. É isso que Deus tem para mim e para você. É isso que Deus quer para mim e para você. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Vamos seguir os passos de Jesus. Sede meus imitadores, disse Paulo, assim como eu sou de Cristo. Quer dizer, Paulo estava pedindo à igreja para que imitasse ele, porque ele era um imitador de Cristo. Hoje de manhã eu estava orando aqui na consagração, me veio um louvor. A tristeza é que eu não sei cantar. E também as letras, como eu não sou cantora, então eu não fico gravando as letras. Mas só veio a frase de um hino maravilhoso na hora que eu estava orando. Dá-me um coração igual ao teu. O Senhor quer que eu e você tenhamos um coração igual ao dele. Olha que loucura isso, irmãos. Olha que intimidade que Deus quer ter comigo e com você. Ele quer que você e eu tenhamos o coração igual ao dele. Olha que coisa. Olha que coisa maravilhosa. E como é que nós vamos conseguir esse coração igual ao dele? Pela obediência. E não é na obediência das coisas maiores, não, é das pequenas. Olha isso, que coisa isso aqui. Olha isso aqui. Vai lá circuncidar. Cortaram lá o prepúcio lá de Jesus. E foram apresentar as rolinhas, as pombinhas. É nas coisas mais simples que o Senhor pede a mim e a você a obediência, para Ele te dar um coração, para Ele me dar um coração igual ao dele. Imagina você ter aí, né? A Bíblia fala de termos a mente de Cristo. Imagina você ter a mente de Cristo. Daniel e os seus amigos tinham a mente de Cristo. Olha que Nabucodonosor foi entrevistar eles, a Bíblia diz assim: Nabucodonosor ficou tão admirado que viu neles 10 vezes mais sabedoria do que aos outros. Está escrito que é 10 vezes. Não é eu que estou completando o texto. O texto está escrito. O Senhor quer dar a mim e a você a mente de Cristo. O Senhor quer dar a mim e a você um coração igual ao dele. E o caminho desse milagre, dessa intimidade, dessa porta aberta, dessas bênçãos, desse sucesso, desse progresso, dessa prosperidade na minha e na sua vida, é a obediência à palavra de Deus. É uma vida cristã de comunhão e obediência com Deus. E aí, para encerrarmos, um segundo aspecto, ou terceiro aspecto, né? Porque eu comecei o texto de trás para frente. O terceiro aspecto é o que está escrito no próprio versículo 21.
que diz assim, ó. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de quê? Vamos lá, igreja. Foi-lhe dado o nome de? Foi-lhe dado o nome de? Mais uma vez. Foi-lhe dado o nome de? Nesse nome há poder. O que quer dizer a palavra Jesus? Salvador. Salvador. Conforme o anjo lhe havia dito. Olha a outra obediência aqui. Não, achei um outro nome aqui que está um sucesso tremendo. É o nome do nosso imperador. Vou pôr o nome dele de Augusto César. Ou César Augusto. Olha, é um nome de sucesso, hein? Era o nome da época, era o imperador. Vamos pôr o nome dele de Cícero. Poeta romano da época. Quero até recomendar um livro aí para a turma depois dos 50 ou 60? 60. 50. Um livro de Cícero. Um livro que tem só 2000 anos. O nome do livro é Como Envelhecer Feliz. Não é bem esse nome, mas você só procurar Cícero aprendendo a envelhecer. Você fica doidinho para ficar velhinho. Um negócio de maluco. Tem até que ter cuidado de ler esse livro. Maravilhoso, uma riqueza. Uma riqueza. Então poderia ser Cícero, o grande filósofo e poeta da época. Moisés, o nosso maior profeta. Mas o que o anjo tinha dito? Qual era o nome que o anjo tinha dito? Olha, o nome dele vai ser, antes dela ficar grávida. Que o anjo tinha falado, você ainda vai ficar grávida pelo poder do Espírito Santo. Diz para ela e diz para José. Qual seria o nome? Jesus. Não, o anjo disse que o nome era Jesus, então é Jesus. O que quer dizer? Salvador. É o mesmo nome de Josué, lá no Antigo Testamento. Jesus. Esse nome foi escolhido também, ele é o Salvador, e para nos trazer instruções, que ele era o Filho de Deus que desceu do céu, que ele veio para nos salvar, que ele também é rei, que ele também é legislador, que ele também é profeta, que ele também é sacerdote, que ele também é juiz. Ele é o Salvador. Então todo mundo, boa noite, prazer em conhecê-lo. Qual é o seu nome? Jesus. Opa, Salvador? Salvador? Quando a primeira vez ele foi lá em Nazaré, na sinagoga, que ele foi ler o texto de Isaías, o senhor está nos visitando, qual é o seu nome? Jesus, Salvador. Salvador. O seu nome é Jesus para que eu e você entendamos que ele veio exatamente para nos salvar, nos libertar e nos redimir. O que é redimir? É comprar. As religiões têm seus deuses, mas nenhum tem o nome de Salvador. Nenhum tem o nome de Salvador. Jesus é o meu e o seu Deus Salvador. Ele veio para nos redimir, para nos salvar, né? E é uma pergunta para mim e para você. Quanto eu e você conhecemos esse Filho de Deus chamado Jesus? Pastor, o que é isso? Eu sou aqui da Assembleia de Deus. Será que ele é meu e seu Jesus mesmo? Ou seja, será que ele é o meu e o seu Salvador? Eu me lembro de um pastor numa igreja uma vez, eu estava visitando eu era jovenzinho, morava em São Paulo, mas eu fui no interior, lá no norte de Goiás, participar de um congresso de jovens, eu e meu irmão. Aí chegou lá,
O pregador pegou o microfone e falou assim: está cheio de jovem, poder de Deus cai. O pregador não tinha pregação para pregar, falou: gente, quem aqui sente que não é salvo, vem aqui na frente. Veio todo mundo. Que vida cristã é essa? Você conhece realmente o seu Jesus? Vocês adolescentes, você realmente conhece o seu Salvador? Você realmente conhece esse Salvador? Essa é a pergunta que mexe diretamente com a questão da nossa salvação, porque se você não conhece Ele como Salvador, se você não conhece esse Jesus, você ainda não experimentou a salvação, mesmo sendo membro de uma igreja. Nós não podemos nos contentar em conhecer Jesus como alguém que realizou grandes milagres, ou como alguém que pregou como jamais ninguém pregou. Porque muitas vezes você vai conversar com alguém, foi um grande profeta. Inclusive tem livros religiosos que apontam Jesus como um grande profeta. Não. Há uma teologia que prega que Jesus não foi o Filho de Deus, ele foi o homem mais elevado e mais próximo do caráter de Deus. E nós devemos segui-lo no seu exemplo. Esquece os milagres, que aquilo é mitologia. Mas o exemplo é seguir a Jesus, que é um grande exemplo do amor, da humildade. E aí vai. Não, Senhor. Jesus, Ele é o meu e o seu Salvador. Você tem que conhecer Ele como seu Salvador. O que é isso? É você entender que Ele que encheu o seu coração, te tirou da onde você estava e te colocou assentado no meio do povo de Deus, te marcou com o sangue dEle, teve uma experiência contigo e você com Ele, e te selou com o Espírito Santo. Eu tenho o meu Jesus como meu Salvador. Uma vez uma grande pastora aqui do Brasil, famosa aí de uma igreja neopentecostal, tal, sendo entrevistada pela Maria Gabriela, a Maria Gabriela perguntou: quem é Jesus para você? Ela falou: é uma coisa quentinha no meu coração. É isso, Jesus, para você? Uma coisa quentinha no seu coração? É isso? Não se contente de entender que Jesus é um Deus amoroso somente, ou um que realizou grande milagre, ou um símbolo, alguém a ser seguido, nada disso. Você tem que ter comunhão com esse Salvador. Ele é o seu Salvador. Ele é aquele que morreu por você. Ele é aquele que andou a pé, sujando os pés e suando pela Palestina, pela Judeia, Pérea, até morrer lá em Jerusalém e derramar o seu sangue para me comprar, para te comprar com o sangue dele e fazer você agora um filho de Deus, um herdeiro do céu, um co-herdeiro com ele, e que agora a vida eterna também é para você e para mim. É mais do que uma coisa quentinha no coração. Jesus disse: agora eu não vos chamo mais de servo, eu vos chamo de amigo. Jesus, ele se propõe a ser meu e seu amigo. Então Jesus não é uma coisa quentinha no coração. Ele, além de Salvador, ele também é o seu amigo. E o que é o amigo? É aquele que você abre o coração. É aquele na hora da angústia lá no seu quarto, você vira para a parede como Ezequias e começa a chorar e dizer: Senhor, eu estou aqui, o Senhor me salvou. Eu te conheço, eu sei que tu és um Deus Salvador. Entra com teu milagre na minha vida e você vai ver o Senhor te responder como ele respondeu a Ezequias. Quem aqui algum dia já experimentou a resposta de Deus na hora da angústia? Dê um sinal com a sua mão.
Lá em Cantares diz assim uma frase: é como um unguento derramado. Jesus é esse perfume, é esse óleo que sara as feridas, que é derramado no nosso coração. O coração está cheio de ferida. Jesus envia o Espírito Santo para sarar, como um unguento, como um óleo, como um bálsamo, para sarar as feridas na nossa mente, no nosso coração. Lá na infância você teve perturbações, teve uma contrariedade com o pai, ou com a mãe, ou com alguém, e a sua mente carrega essa perturbação, essa angústia, o seu coração carrega isso. Jesus tem esse unguento, esse óleo, esse poder para sarar a minha e a sua mente, o meu e o seu coração. Ele é aquele que restaura o perturbado. Quantas vezes eu e você já não ficamos perturbados com uma situação? Ele é aquele que conforta os abatidos. Alguém aqui já teve abatido alguma vez na vida? Eu já, quase. Mas Ele é o que conforta o abatido. Ele é aquele que sara o enfermo. Ele é aquele que afofa o travesseiro para nós colocarmos a nossa cabeça e dormirmos em paz. Ele é aquele que nos sustenta na hora da morte. Lá em Provérbios 18:10 diz assim: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. O que é uma torre forte? É no castelo, era a torre, ali era o local de proteção. Os inimigos estão atirando flecha para lá e para cá, espada para lá e para cá. Mas quem está dentro daquela torre forte está protegido. O Senhor é a nossa torre forte. Ele é aquele que nos guarda. Jesus, você tem que ter esse Jesus e conhecê-lo como esse seu Salvador. Aquele que te liberta, aquele que te visita, aquele que fala com você, aquele que ouve o seu clamor, aquele que enxuga as suas lágrimas, aquele que te toma pelas mãos e diz: levanta que eu vou contigo agora. É aquele também que nos deixa sozinhos às vezes, entre aspas, para nos amadurecer. E ele vai de lado, a gente está pensando que está sozinho, mas ele está aqui do lado. Alguém aqui já teve experiência de orar e não sentir a presença de Deus? Deu um sinal. Eu também. Mas deixa eu te falar um segredo aqui. Se você está com a vida de obediência na palavra de Deus, independe se você está sentindo a Deus ou não, porque o crente pentecostal, ele entende que Deus só está presente se ele estiver sentindo. Não. Deus não precisa nós estarmos sentindo Ele ou não para que Ele esteja presente dentro de nós, vivendo dentro de nós. Às vezes é um momento que Ele está trabalhando em nós. Conheça melhor a cada dia o teu Salvador. Adolescentes, jovens, Jesus é o teu Salvador, é o teu pastor, é o teu Senhor. Ele é aquele que sara e conforta e faz milagre e abre portas. É aquele que corrige também. É aquele que orienta. É o que faz milagre. É que abre o mar vermelho. É que derruba o gigante. Esse é o meu e o seu Jesus. Esse é o meu e o seu Salvador. E no nome dele há poder. Há poder para milagre. Há poder para cura. Há poder para expulsar demônio. No nome de Jesus há poder. Feche os seus olhos. Na autoridade do Espírito Santo, vamos dizer 3 vezes. Mas você no seu coração vai estar pondo uma situação aí para esse Jesus Salvador entrar com a providência. No seu coração já coloca aí. Entra numa intimidade com Jesus aí agora. Entra nessa intimidade com o teu Salvador. Levanta a tua mão direita. Na autoridade do Espírito Santo. Numa voz forte, como a do povo que estava de frente, rodeando os muros de Jericó. Como aqueles que gritaram com Gideão, que os inimigos estremeceram. Levante a sua mão direita, adolescente, jovem, você, irmãos, irmãs, obreiros, e diga com autoridade bem forte: Jesus, nesse nome há poder.
Mais uma vez, agora mais forte, e pensando nessa vitória que Ele já está entrando aí, que o seu coração está colocando. Diga comigo mais uma vez: Jesus, nesse nome há poder. Mais uma vez: Jesus, nesse nome há poder. De pé, igreja.